Nós estamos iniciando aqui uma roda de conversa dentro dessa semana que comemora a 15ª Primavera dos Museus. E este ano a gente tem o tema Museus, Perdas e Recomeços. É bem pertinente trabalhar esse tema, sobretudo das questões que a gente tem vivido na realidade brasileira e, lógico, também no nosso município. Quando a gente trata de perdas, é sempre interessante a gente destacar que elas representam não só o sentido de que você deixou algo para trás ou que algo se perdeu dentro do seu sentido literal. Na verdade, as perdas elas são bem mais significativas do que isso, porque elas podem nos reportar para uma nova realidade, fazendo-nos refletir sobre como recomeçar. Né? E o recomeço ele tem um traço muito importante, porque ele projeta o presente e o futuro, ele faz com que a gente assim repense como os nossos sonhos, como essas novas perspectivas elas devem se colocar e onde a gente vai fazer esse futuro acontecer, porque afinal de contas, repensar dentro da memória, dentro da história e dentro da cultura é crucial para aqueles que vivem, porque enquanto seres viventes que nós somos, né, a gente está sempre refazendo, reconstruindo e retomando o nosso lugar, retomando o nosso espaço, refazendo. E aí, perdas e recomeço é um toque bem sutil para fazer com que aquilo que é tenebroso, que é nebuloso, ganhe um ar de vida, né? Ganhe um novo espaço, um novo sentido. É nesse momento que a gente tem as representações das culturas diversas aqui da nossa cidade, né? Representado com um convite especial do nosso amigo e também artista plástico, Marcos Aurélio, e além disso, escritor também, né? Marcos Aurélio da Silveira, aqui no lado a professora e também idealizadora deste espaço de cultura do museu, que é a professora Sônia Miranda, aqui ao nosso lado, além de ex-professor, ex-prefeito, um ícone vivo da nossa história cultural e política, professor José Edmar, e ao lado, professora, artista plástica e também dentro do conhecimento da cultura, professora Maria Rosimeire de Freitas. E eu, José José Cleiton de Freitas, professor, também engajado dentro das questões culturais e do mundo educativo. Afinal de contas, todos nós produzimos e fazemos cultura. Dentro desse espaço, a gente vai abrir uma conversa, um debate, um diálogo sobre como a gente lida com essas perdas, como a gente pode reprojetar esse futuro a partir de um recomeço e tocando também um pouco nas nossas raízes, que, afinal de contas, é aquilo que nos faz existir. Nessa perspectiva, a gente vai iniciar o diálogo colocando o que é que a gente pensa, né? Como é que a gente vê esse sentimento de perda. Porque as perdas elas se traduzem pelo desaparecimento ou pelo esquecimento de algo, elas reproduzem um pouco sobre aquilo que o tempo fala. E mesmo que algo se perca, ele acaba ainda continuando em nós. Mesmo quando a gente perde algo, esse algo ele permanece, mesmo que seja de forma pequena ou mais acentuado, mas esse algo ele permanece nos fragmentos. E aí a pergunta é, como atravessar essas intempéries no sentido de promover esse sentimento de perda, transformando na memória enquanto lugar de reflexão e recomeço? Como é que a gente pode fazer da perda um ponto de partida para o recomeço? E aí a gente vai fazendo essa rodada de observações e de colocações dos nossos participantes. Vamos iniciar com o Marcos Aurélio. A gente vê que o nosso município, né? Falar no município porque é uma parte do Brasil, eu creio que seja em todo local seja da mesma forma, né? A gente sente que muito dessa nossa cultura, ela vai se perdendo aos poucos. Às vezes você, como você falou, você encontra parte dela, né? E sair vai, agora eu vou começar a pesquisar, vou trazer isso de volta. Você vai procurar, você encontra lá no início como se originou tudo aquilo, né? E como você chega com a história, você nota aquele trabalho que você teve e que muita gente deve dizer, não, eu não sabia. E você vai, vamos dizer, que você vai trazendo essa história de volta. Você vê nas pessoas, né, no modo geral, que elas gostam disso, né? Ela tem esse pouco da cultura, mas ela tem pouco, vamos dizer assim, conhecimento.
devido a ter já se perdido muita dessa parte, né, dessa história que ficou. Bom dia, né? Ou boa noite, como o Rocicleito falou. Quando se fala em perdas, né, geralmente a gente repensa assim, é dolorido, é algo que dói. Quando se perde, a gente sente a ausência, em todos os sentidos. E se tratando do museu, foram muitas as perdas dele, muitas. Vale salientar o caso de não ter uma sede, isso implica uma perda muito grande. Essas mudanças que ocorrem fisicamente no seu espaço vão se perdendo algo. As perdas, elas fazem com que as pessoas sintam como é difícil para reconstruir. Mas esses fragmentos que ficam faz com que a gente tente sempre um recomeço. As gerações futuras, elas poderão conhecer um pouco da história de Bela Cruz através do museu. Então, a gente o que é que pode fazer? A gente pode usar todos os recursos para que as perdas sejam bem menores. E Bela Cruz atravessou anos tenebrosos, anos difíceis, entendeu? E o museu foi vítima disso. Foram muitas as perdas. Mas tudo tem um recomeço. E é assim, gente, é diante das dificuldades que vão surgindo as oportunidades. E a gente vê que nas dificuldades mesmo, nos problemas mais difíceis, sempre vai surgindo uma luz no fim do túnel. E esse museu aqui é um exemplo disso. A gente viu aqui tantas dificuldades que ele passou, mas ele é como a fênix, vai sempre ressurgindo das cinzas. As perdas, elas são fundamentais para que a gente observe o futuro, né? Nesse sentido, como é que você coloca essa ideia da perda, do visualizar a perda, mas com a perspectiva do futuro? Meu querido Rocicleito, você foi meu aluno, Sim. eu admirava muito você e admiro. Bela Cruz perdeu bastante, muitas perdas. Essas perdas, eu diria que a nossa cultura é baseada na religiosidade. Porque eu lamento bastante, como falou a Sônia, falou o meu ex-aluno de uma competência incalculável, que é o nome dele, Marcos Aurélio. né? De que está sendo hoje em todo o Brasil essa primavera, 15 anos de primavera, né, dos museus, de perdas e recomeço. E, como falou a Sônia, essa questão de um espaço cultural é importante e precisa que haja. Até soube que a Karine havia já providenciado, está providenciando na expectativa de resolver essa situação. Pelo menos porque eu soube, que é justamente a cadeia pública. E eu acho isso interessante, até uma pessoa falando comigo, como é que pode fazer se é cadeia do Estado? Eu, como prefeito, eu fiz muitas benfeitorias lá. E nunca o Tribunal de Contas me condenou, né? me condenou. Mas o que eu mais sinto, não porque ele foi meu padrinho, mas ele é um ícone da vida cultural de Bela Cruz, chamado até de benfeitor. E agora eu soube que na gestão, de uma gestão que houve aí, que eu não vou citar nomes, falta de ética, que retiraram daqui todo o acervo cultural do município dessa. Isso é inacreditável.
porque ele representa tudo para nós. Ele foi quem construiu o patronato, foi quem construiu esse Instituto Imaculada Conceição, onde eu tive o prazer de estudar com um professor como a Dona Perpétua, a Ceci Regina Holanda, a Dona Marinês Carvalho, e foi onde eu aprendi bastante. Então, eu acho que nós temos, não só nós, mas os que virão nos outros dias, nosso peito, eu acredito que você, quem vai gerenciar essa questão, tocar nesse assunto. Para mim, é uma perca irreparável, mas que tem condição de reverter essa situação. Tem. Por quê, Edmar? Eu reconstruí o carnaval, que tinha se acabado, eu reconstruí o Dia dos Namorados, trazendo bandas incríveis, bandas boas. Eu reiniciei a festa do Caju com desfiles, primeiro no Hotel Municipal e depois que foi feito foi feito com os prefeitos, nas primeiras damas, e elas eliminaram algumas e depois trouxemos para o centro comunitário. E lá foi a grande festa. Então, tudo isso está deixando de existir. E aqui precisa de pessoas. Tem muita gente inteligente, tem muita gente capacitada. E hoje mesmo eu ofereço ao Museu Carinho uma máquina fotográfica que foi do Zé Pitácio. Você não conheceu. Era muito criança. E eu tenho essa máquina, eu levei até para o colégio numa apresentação que eu vi lá, e eu era quem comandava na sala. E eu tenho esse objeto de grande valor, de grande estima, porque ele está guardado, e eu não tenho para que querer. Querer eu quero, mas eu acho que deve o lugar certo é aqui no museu. Portanto, você crê, essa ideia de vocês recomeçarem é muito importante. O recomeço sempre é uma esperança. É como falou a Sônia, é uma luz no fim do túnel. Tudo está perdido? Não, não está perdido. Temos que batalhar. Nós temos que ser batalhadores. E havendo a união, havendo uma confraternização nossa, de querer ajudar a cultura bela-vicense, tudo isso é importante. E eu vou terminar falando só de uma pessoa que para mim foi uma pessoa maravilhosa, um homem que foi o seu Joca Lopes, instrumentista, fazia violão, fazia violino, tocava harmônio, e as obras dele estão lá, não sei se estão ainda aqui. Seu Joca, e eu quero falar mais uma coisa. Será que vocês têm lembrança ou conhecem que, na época do seu Joca, em 1931, 1931, ele juntamente com Nicodemos Araújo, Manel Fonteles, que meu pai foi redator, escrevia muito bem, desse jornal, o Alvorada, que ele era repalar, ia para a gráfica em Acaraú, né? E o jornal circulava aqui no nosso país. Será que tem algum jornal desse? Isso me deixa triste. Não porque o meu pai fizesse parte, mas porque eu sinto uma mágoa muito grande. Eu, como bela-cruzense, que amo essa terra, eu quero dizer a vocês que essa ideia da secretária cultural, do meu amigo Maestro, que é muito interessado, você que está tomando a frente, é um jovem muito inteligente que eu conheço. A Sônia Miranda é uma professora de uma competência extraordinária.
Aqui é a minha amiga Rosemary, que foi minha aluna, muito inteligente, e dou os parabéns por você ser um artista plástico, como Marco Aurélio. Eu só quero dizer, me sinto feliz de estar aqui, porque eu vejo aqui que são pessoas jovens que querem reconstruir a cultura de Belo Horizonte. Eu muito obrigado. Dentro da ideia de perda ainda, né, fechando o primeiro bloco, qual é a sua ideia de pensar essa construção coletiva dentro de um universo em que vai se fragmentando, que vai perdendo um pouco do seu espaço, do seu lugar? Como é que a gente pode perceber essa dinâmica? A frase não é minha, mas já ouvi muito, né? Que é um povo sem história, é um povo sem memória. Né? Então, isso é uma iniciativa que, quando falaram de vir para cá, eu fiquei curiosa no tema e fui pesquisar, e não está acontecendo só em Bela Cruz, é um momento que está acontecendo no país inteiro, esse momento, essa chamada de atenção para os museus. E é assim, a meu ver, né, aqui dito e repetido, né, não está perdido, é um recomeço, é um resgate, é trazer de volta. A gente fica triste, sim, quando eu entro, que eu conheço esse museu desde o início, né? Eu lembro da iniciativa da professora Sônia, quando criou, fez, e desde as primeiras vezes eu visitei anualmente esse museu, trouxe alunos para contar um pouco da história, porque quem não tem curiosidade de saber como as coisas começaram? Não é justo que nós guardemos em casa, em um acervo privado, pessoal, aquilo que é de todos, né? Muitas vezes eu tenho isso porque, como o professor Zedmar falou, né? Às vezes numa mágoa eu doei, eu trouxe, cadê? A falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de amor pelo que é seu, porque memória, cultura é uma coisa que é nossa, né? Traz com a gente precisa ser, onde é que a gente se encontra? É nas nossas memórias. Onde é que a gente sabe quem a gente é? Olhando, ele guarda, é um cantinho para guardar todas essas coisas, né? Deve ser esse lugar. Eu acompanho nas redes sociais vários museus, né? Acompanho muitos e vejo, assim, são museus grandes, né, que abrem espaços para fazer teatro, para colocar muito mais da cultura, porque é a parte viva do museu, né? É aquilo que circula. Aqui a gente são pequenas salas, não temos uma sede, que eu acho que o que se perdeu na história de Bela Cruz foi essa inconstância de ter um lugar para se guardar as coisas, né? Um lugar para se chamar aquele lugar é um museu. Não é a casa de fulano, não é que a casa não tem um valor simbólico, porque as casas que já tiveram museu, elas por si já traziam, né, essa carga histórica, né, em olhar para essas casas, isso, mas elas não puderam ser o museu em si. Então, eu acho que essa iniciativa é para a gente se repensar aqui, como Bela Cruzense que somos, e ter esse olhar, um olhar diferente para o museu, sabe? E se encontrar lá, cada pessoa, cada olhar, cada objeto, cada coisa faz parte de um tempo, uma marca de um tempo. E aí a gente entendeu o que somos, quem somos e para onde vamos, né? Para isso é preciso que a gente vá sim, visite um museu, não toque nas coisas, né? Observe, seja observador, veja o que está por trás daquele objeto em si ali, o que é que ele carrega, o que é que ele está querendo dizer para a gente, o que é que ele representou. Às vezes é um objeto frio, parece ser frio, mas ele tem vida ali, porque foi vivido, foi tocado por alguém, foi instrumento de alguém. Então, eu acho que é um momento importante que a gente está retomando as nossas rotinas, está retomando a nossa vida, que a gente retome também esse olhar, né, e faça revigorar, renascer em nós o amor pela nossa comunidade, a nossa comunidade e, em particular, o museu, porque é uma extensão disso, é uma extensão de quem nós somos, tá? E, assim, eu acredito que seja um momento
de chamar a comunidade para contribuir, para trazer mais acervo aqui, para a gente se sentir cada vez mais parte disso. Então é isso, né? Mais do que um lugar, o museu, ele representa uma memória coletiva. Ele não é só um lugar, ele é um espaço onde a memória ela está pulsante, né? Ele é um local, sobretudo, onde a gente rememora aquilo que foi vivido, experimentado, aquilo que foi construído. Então a gente pode não pensar o museu como aquele ambiente que guarda. Na verdade, ele não só guarda, mas ele é um local onde ele conta, ele fala, onde ele faz a reflexão acontecer e onde ele representa muito mais da vida, não só do passado, do que aquilo que a gente quer enquanto história, enquanto um recomeço para a nossa própria experiência, né, de seres humanos. Nessa dimensão toda, a gente vai tocar um pouco sobre a ideia de recomeçar. Sobre a sede. No primeiro momento, o museu foi sediado numa casa que todos nós conhecíamos. Era a casa do seu Mário Lousada. Então, só o espaço ali, gente, já era como se fosse um museu a céu aberto. Uma peça de museu. Era uma peça, uma relíquia aquilo ali da história de Bela Cruz. Porque, para vocês terem ideia, em 1923 foi erguido aquele prédio, o primeiro prédio de 2 pavimentos na Bela Cruz. E foi lá que funcionou a primeira estação telefônica. Foi lá também que funcionou a primeira casa do Correio, que era a dona Odete, que inclusive tem aqui no museu o móvel que ela trabalhava. E foi lá que vieram realizadas as reuniões da emancipação de Bela Cruz. Foi nesta casa que recebeu a comitiva do Monsenhor Odécio, quando foi criada a paróquia de Bela Cruz. Foi em frente a essa casa que o governador Paulo Sarazate assinou a lei criando o município de Bela Cruz. Então, lá era uma história viva. E, infelizmente, nós tentamos tombar, nós chamamos a equipe, vieram, passamos 2 dias, eles fazendo lá, tombamento, Rocicleito presente. Eles mediam caibro, ripa, tijolo, tudo para fazer o tombamento. Mas, como eu falei anteriormente, por conta dos problemas que Bela Cruz atravessou, foi engavetado e a casa hoje foi demolida. Quando nós saímos de lá, a casa do Monsenhor Odécio, como o Zé de Massa Teles falou, também era um local ideal, entendeu? E aquela praça, se você olhar, você vai ver a casa do Monsenhor Odécio, bem próxima, morava o professor Nicásio, que deu nome à rua que estava sediado no museu. Ao lado, em frente, morava a professora Marieta Santos, grande ícone da educação de Bela Cruz. Então, era um museu a céu aberto ali. Você daria uma aula para os alunos, sem sair do lugar, eles conheciam a história de Bela Cruz. Então, esta, para mim, foi uma das maiores perdas. Então, a gente... A Sônia tocou num assunto que me feriu, Sônia. Magoou. Porque ali eu convivi também. E eu pensei, Sônia, que falaram que houve o tombamento daquele monumento, palácio do Mário Lousada. Era ali que existiam os grandes bailes, as grandes decisões políticas do nosso município. Eu era garotão, mas lembro-me até quando o Paulo Sarazate veio a Bela Cruz. Desceu nesse campo que hoje, atrás do Hotel Municipal, ali era o campo de aviação. E ali, o Paulo Sarazate foi recebido com muitos aplausos e foi conduzido até a casa do nosso inesquecível Mário Lousada, meu padrinho, o povo empurrando o carro. A alegria do povo. Foi um alvoroço. As ruas todas embandeiradas. Eu na minha casa, porque era pequeno, era um garotão, e a minha mãe não deixava eu ir. Eu lá assisti grandes discursos e isso me traz felicidade. Porque ali eu vi que os homens, com o Mário Lousada,
Porque se for falar da história, demora. Um grande homem, um homem que se dedicou a Bela Cruz, era carauense, mas o destino dele era fazer de Bela Cruz independente. E realmente nós alcançamos. Bom, a gente vai para o último bloco, né? E nesse bloco a gente já vai tentar colocar um pouco sobre como recomeçar. A gente falou que o museu ele é esse ambiente vivo, onde a gente pode contar a história de várias formas. Ele não só coloca e traduz a vida, mas ele também dá perspectivas de como a gente fazer esse caminhar histórico acontecer fora dele também. A ideia de museus itinerantes hoje construída no mundo inteiro tem esse propósito, né? É de levar aqueles que não se sentem atraídos à própria história, né? Refazendo esse caminho de ir ao encontro. Já que a pessoa não vem, nós vamos. E esse encontro, ele, né, faz o movimento dinâmico da cultura acontecer. Retomando o nosso segundo bloco, né, para a gente tratar dessa questão da cultura e relacioná-la, sobretudo, com o museu, que é um dos grandes setores que tratam da cultura, que fomentam esse espaço da memória. E aqui a gente vai colocando um aspecto bem peculiar, que é o da nossa cidade, trazendo a discussão em torno do patrimônio, da memória. O que restou, a gente sabe, é um fragmento. Mas um fragmento não significa que está acabado ou que não representa algo. Ao contrário, o fragmento é o ponto de partida para que a gente possa recomeçar, para que a gente possa repensar. E, a partir desse pensar, tornar possível, tornar concreto um sonho, tornar real aquilo que a gente pretende, enquanto seres que produzem cultura. E aqui a gente vai pensar quais os caminhos para reaver a memória, para reaver os acervos e, sobretudo, para a gente retomar a nossa história, tendo como um mote a perda mais significativa da nossa história museológica, que é o acervo do Monsenhor Odécio. E aqui, antes da gente colocar o espaço para o debate, a gente vai conclamar toda a comunidade belacruzense para reforçar esse grupo de pessoas que sentem essa perda. Né? Você que gosta de cultura, você que faz a cultura acontecer, tem que juntar. Vamos formar e unir forças para a gente buscar resgatar esse nosso patrimônio. Ele está em Bela Cruz, ele está guardado não como uma memória, mas como um objeto. E aqui a gente chama todos, quem é a pessoa física, quem é a instituição, para se juntar e a gente compor esse grupo, para repensar como resgatar essa nossa memória a partir da história do Monsenhor Odécio. E eu já vou colocando também um ponto que depois a gente vai poder debater aqui, que caminho a gente pode estar criando para que essas memórias elas não se percam, mas que elas se tornem efetivamente nossas, como patrimônio. E a minha sugestão seria a gente criar uma legislação própria para o museu, uma legislação que dinamize o espaço da cultura, do material museológico e que permita com que esse espaço ele não seja desviado da sua finalidade. Uma legislação que apoie a manutenção e a atividade do museu enquanto cultura no nosso município. A legislação é uma forma de tornar efetiva a vida útil desse material e de se tornar de forma legal a proteção. Então não há como a gente guardar uma memória se nós não criarmos uma identidade e uma proteção desse acervo. Então, o meu ponto de partida para a discussão seria a criação de uma legislação própria, onde passe pela Câmara e os legisladores eles pensem, a partir da lei, como a gente pode tratar da cultura com a responsabilidade e com o devido valor que ela merece. E aqui os nossos colaboradores vão poder estar pensando e colocando também aquilo que lhe toca, enquanto uma ideia para a gente guardar essa memória, proteger e resgatá-la. Bom, falando nessa parte de interessante, mas a gente também tinha que pensar em um espaço para as histórias, porque às vezes você não consegue tocar nessa parte da nossa cultura, né? Mas você pode ouvir.
falando numa parte do meu trabalho, eu tive há um tempo atrás e continuo, né? Sempre procurando histórias, e eu já consegui quase metade das localidades do nosso município, a história, o porquê daquele nome. Quer dizer, faz parte da nossa cultura. O porquê que o nome do Aguiar é Aguiar, porquê que o nome do Mil Passos é Mil Passos, mas ninguém consegue tocar, ninguém consegue guardar, mas ele está ali, e é muito interessante. Outro exemplo, como você tem um padrão, né? A nossa cultura, ela sempre tem um padrão. A gente acha que não, acha que são coisas aleatórias, mas tem um padrão. Eu conversava muito, e o meu pai falava em alqueire, meia quarta, né? Litro, terça. E quando eu fiz a conta, que um alqueire era 160 litros, meia alqueire 80, uma quarta 40, né? Meia quarta 20, foi que eu vi esse padrão com o Reis, que é do mesmo período. O Reis era uma contagem de 20, né? Que eram os vinténs. Então, 20 era meia quarta, 40, 80, 160. Aí vai, as moedas do Reis, ele sobe nesse padrão, né? O mesmo que era feito no litro. Então, a gente precisa, não é ter só o acervo físico, material, né? Você tem que ter esse imaterial, né? Você vai encontrar isso aí em muitos. Mas a cultura, de uma forma geral, ela é uma linguagem, né? Então, essa representatividade das linguagens, ela ganha espaço se a gente criar a possibilidade dele acontecer. Isso, não deixar morrer, né? Tem que estar a tradição também. Por isso, sempre que vem, às vezes, uma pessoa fazer uma visita no museu, ele não está só visitando, ele está sempre trazendo uma nova história para aquela peça que está no museu, né? Rememorando a história também. Gente, é porque quando se fala em museu, aí existe algumas pessoas ainda que pensam que o museu é um espaço de coisas velhas, coisas inúteis. A gente tem que tirar, tá entendendo? Acabar com esse costume, tá entendendo? O museu é um espaço que ele guarda a memória. Muitas pessoas já chegam perto de mim e disseram assim, olha só, eu vou mandar para lá uma determinada televisão que não está prestando lá em casa. Ela é grande, aquelas televisões grandes. Meu amor, lá não é oficina, não. Essa televisão, ela fez história na Bela Cruz. Ela foi a primeira televisão, por exemplo, que transmitia um programa colorido. Não foi. Então, nós não temos espaço físico para comportar tantas coisas. Uma determinada pessoa, uma vez, ia me dizer que ia mandar uma bicicleta para cá. Que tinha morrido não sei quem, ia mandar bicicleta. Meu amor, não tem espaço para isso. Então, a gente faz aqui um apelo para a aquisição de novos acervos, mas são peças que contam a história de Bela Cruz. Nós nunca poderemos compreender o nosso presente se nós nos reportarmos ao passado. Nós temos que entender o passado, nós temos que compreender para a gente passar. Se nós fizermos uma viagem ao passado, e aqui no museu você faz essa viagem, tem peças aqui do século XVIII, tá entendendo? E você compreendendo, você fazendo esse passeio, você vai compreender muitas coisas que ocorrem na atualidade. Então vamos tentar recomeçar, vamos tentar reconstruir. E eu finalizo, tem uma música que eu acho bem interessante. Reconheço a queda, mas não desanime. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então vamos fazer isso no museu, certo? E o interessante dessa questão toda é porque a ideia de que o museu é uma oficina, né, que é um lugar, é um depósito, ela precisa ser desconstruída justamente porque quando você desconstrói uma ideia de que aquilo tem uma finalidade, mas é fora da utilidade, a gente começa a perceber a partir de um outro olhar. Quando você visita um museu e você começa a construir a história de perto, visualizando os fatos, você começa a compreender, inclusive, a sua própria história, porque você se vê dentro, você se vê participante. Então, o museu é o ponto de partida para te dizer onde começa e onde você pode chegar, né? Porque ele conta. Né? Eu quero apenas dizer também, acrescentar, que essa ideia que está surgindo, que eu acho isso muito importante, quando eu recebi o convite para vir participar
roda de conversa, eu fiquei muito animado, eu fiquei muito feliz. Mas que isso, porque aqui na Bela Cruz acontece muitas coisas que tem só o início e depois desistem. Eu não quero que aconteça isso. Eu quero, vossa amiga, e todos que estão me ouvindo, que a coisa aconteça. O recomeço é o novo repensar. E eu estou aqui, já com uma certa idade, mas quero participar ativamente para resgatar essa cultura da nossa Bela Cruz. Porque existem coisas importantes ainda a resgatar. Agora, eu gostaria de falar também, eu vi essas moças lindas e eu tive o prazer de assistir todas essas festas das Rainhas do Caju, desde a minha juventude até quando fui prefeito, e dizer que aqui precisa que as pessoas que trabalham nesse museu saibam e conheçam a história de cada pessoa. Quem é esse fulano de tal? O que aconteceu? Então tem que se conhecer. Conhecer para quê? Para que a pessoa saia daqui satisfeita, os jovens, as crianças que vêm aqui visitar, geralmente jovens ou pessoas de fora. Se eu vou só olhar não é só, não é importante. É conhecer a época, quando aconteceu essa história, quando aconteceu essa festa, quando aconteceu como a emancipação política. E existe uma pessoa aqui que ela poderia contribuir muito para cá. Mas por quê? Está velhinha, cansada. Mas é uma mulher que tem muitas ideias. A dona Neuma. Dona Neuma é uma pessoa altamente experiente, competente, foi minha professora. Eu tenho muito carinho por ela. Então, Vossa Feita, eu espero que essa seja uma das primeiras reuniões, das primeiros debates, para que nós possamos realmente trazer de volta aquilo não que nós perdemos, mas que está esquecido. E fazer com que a população... Eu gosto muito de conversar com pessoas humildes, mais do que eu. Porque delas eu recebo orientações que eu não conhecia. Às vezes o nome que ela diz não tem significado para muitos, mas tem significado. Nenhuma palavra errada deixa de ter significado. Então, vamos fazer com que a população, que tem muita coisa guardada em casa, traga isso para o museu. Isso é um trabalho que tem que ser divulgado pelas rádios, pelas redes sociais. Eu estou oferecendo ao museu, Karine, a máquina fotográfica foi do Zé Pitácio. Está comigo há muitos anos. Essa máquina, ele tirava retratos, tinha aquela de pano, né, que metia a mão lá dentro. Eu não sei nem como era, mas essa não. Essa é uma máquina fotográfica antiga. Eu tripé e eu vou doar para o museu. Fazendo aqui só um breve comentário, ele falou sobre a Dona Neuma. Gente, a Dona Neuma, ela é testemunha viva, porque ela participou do plebiscito criando o município de Bela Cruz. Então, ela tem muita história. E a Bela Cruz, né, as pessoas vão morrendo e a história muitas vezes vai se perdendo. Então, é preciso que pelo menos se perpetue através das gerações. Que a gente passe a conhecer. A Dona Neuma, a maioria sabe, né, mas só a título de recordação, ela é filha da professora Marieta Santos. Ela tem muita história para contar. Muita mesmo, muita. E ela foi um baluarte, justamente com o Zé Silva, que era marido, já morreu. Tem a dona Neuma e tem a outra irmã dela. A Neuda, né? E o marido dela, uma Caraú.
Eles foram grandes lutadores, porque já tinham 2 vereadores em Acaraú, de Bela Cruz. E que esses vereadores, justamente, a Câmara de Acaraú, derribando os projetos, isso começou em 1908, e foi rolando, mas nunca esquecido. Nunca esquecido. E em 1931 foi retomada até que, como falou a Sônia, o Paulo Sarazate, governador do estado, através do Dr. Del, que era deputado estadual, juntamente com o nosso parente do Calban, deram uma força muito grande para que o município de Bela Cruz fosse emancipado. Porque nós tínhamos igreja, nós tínhamos número de pessoas acima do que era exigido, nós tínhamos um número de casas, prédios. Então nós tínhamos já um trabalho que era possível ser independente. E os acaraenses não queriam, porque aqui era, como se diz, eles tiraram toda a riqueza daqui e levaram para o Acaraú. Então, meus amigos, eu gostei da ideia da Sônia, da Dona Neuma. É uma história viva que nós temos que correr atrás. Porque a Dona Neuma sabe tudo. Tudo. E eu fico feliz em visitá-la. Vocês também poderão visitá-la e anotar. Todas o que é, até gravar. Fica mais importante ser gravado. Nessas últimas décadas, muitas iniciativas foram feitas em relação à cultura, né? Mapeamento cultural promovido, né, incentivado pelo Unicef. Nós fizemos, ele aqui, dentre outros colegas que estão aqui presentes, fizemos curso de história, né, formando geração pensante sobre a importância da memória, né? Então, quer dizer, meu entendimento é que a gente tem uma base, né? Pessoas pensantes, pessoas que sentem, pessoas que têm um pouco de conhecimento, pelo menos um conhecimento básico da importância do que a gente está fazendo aqui hoje. Desde o início da nossa conversa, que eu prestei atenção nas gerações chegando aqui nessa mesa redonda, né? Culminou agora com a Dona Neuma, que é uma figura que já foi professora dele, ele que já foi nosso professor. Então, as gerações aqui falando sobre a mesma coisa. E isso demonstra o quanto é importante a memória para a comunidade bela-cruzense. A gente fica triste, fica muito triste, mas não desanima, né? Vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e refazer. E refazer da seguinte forma: independente de apadrinhamento, de partidarismo, coisas que sejam do coração, coisas que sejam por amor mesmo. Marco Aurélio falou sobre a questão do patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, gente, poderia sim estar vivo dentro do museu. Bota uma TV com depoimentos. Você senta para ouvir eu tive a oportunidade, enquanto fazíamos um trabalho para esse curso que nós fizemos de História, de reconhecimento do patrimônio artístico e cultural de Bela Cruz. E nós saímos a fotografar, a identificar casas antigas da cidade, e foi um mergulho que nós fizemos. Isso não existe mais. Boa parte dessas casas, logo depois que a gente fez o trabalho, elas foram demolidas. A gente conseguiu resgatar algumas histórias, algumas coisas a gente perdeu porque o computador se perdeu no computador, mas assim, muita coisa, tem alguma coisa registrada disso que essas pessoas nos contaram. Então, isso é bom, isso é que é o importante de alimentar diariamente, né, a nossa memória, quem nós somos, como eu falei no início. Eu acredito que essa iniciativa de hoje, né, ela vai trazer essas pessoas, né, que já sentaram, já discutiram sobre isso, e repensar o olhar para esse lugar,
né, esse lugar, esse cantinho, eu chamo de cantinho porque é pequeno, né? Ele é pequeno, mas ele é tão importante, tão significativo, faz uma diferença muito grande. A gente tem, eu aqui conversando e olhando, quantas imagens nós temos nessas paredes, contando a história de pessoas, cada pessoa, quantas pessoas já estão registradas aqui. Realmente o museu não é oficina, né? Mas se essas peças, elas trazem algo, trazem vida, né? Elas são significativas, elas trazem para a comunidade, elas têm um valor para a comunidade, um valor para o todo, não só individual, mas ela tem um significado para o grupo maior, elas têm sim que fazer parte do acervo do museu. Outra coisa, né, alguns dias atrás eu estava fazendo uns estudos de alguma coisa sobre acervo de museu. E era necessário que a gente tivesse, assim, na equipe do museu, alguém que soubesse, tivesse um conhecimento de limpeza, de restauração dessas imagens, dessas peças que, às vezes, pelo desgaste do tempo mesmo, elas estão frágeis, né? E vissem, né? E vissem essas peças com outro olhar e cuidassem delas para que isso incentivasse ainda mais doadores. Só interrompendo aqui, para não cortar a fala, quando eu trabalhei no museu, meu primeiro ponto foi fazer um curso sobre museologia, para eu entender sobre o museu, sobre como lidar com essas peças. E é fundamental que quem trabalha no museu entenda sobre museu, sobre a preservação da peça, como cuidar da peça, o tratamento que se deve dar a cada um, porque a gente observa como os elementos eles devem estar expostos, e alguns tipos de tratamento que são dados que desgastam as peças. Então, aqui a gente tem algumas questões que precisam ser repensadas pela equipe, porque é isso que vai dar vida longa à peça. Se você não tiver o conhecimento de como conduzir isso, a gente perde também pela qualidade e pelo desperdício do material, do acervo. Quando tivermos assim, amadurecendo esse olhar, né, esse olhar para o nosso museu, aí sim, cada coisa vai ter seu canto, cada coisa vai ser seu lugar, o que é que vai ser exposto hoje, fazer exposições em momentos diferentes no espaço do museu, como nós vamos ter essa semana, que é a exposição de foto do fotógrafo Raimundo Honorato, faleceu há pouco tempo. Então, quer dizer, abrir não só para o acervo antigo, mas ter aquele acervo que é movimentado, né? Que ele fica na galeria por um tempo. E para isso é preciso que a gente corra em busca de efetivar, de ter um espaço próprio, né, para ir colocando essas histórias, porque tem muita gente de Bela Cunha com coisa preciosa para trazer até o museu. Mas só está esperando que esse espaço aconteça de verdade, que não seja ambulante. Eu fico triste, eu vou dizer de coração aqui, quando o museu mudou. O museu mudou. Acho que a última coisa que deveria mudar nessa cidade era o museu de lugar. Né? Isso dói, porque eu penso em cada peça sendo movimentada, eu penso em cada peça sendo tocada, e isso influencia muito na vida útil dessa peça. Pois é, Meire, inclusive, eu até soube que empresta, não sei agora, mas não pode, já chegou também a pedir emprestado para fazer apresentações em escola e tirar do local. Você visita museus, tem lá, não toque. Você só faz olhar, você não pode nem pegar na peça, porque tem peças antiquíssimas. Imaginem serem emprestadas. Então, é a cultura do povo que não compreendeu ainda a função específica do acervo cultural. Nem mesmo os próprios membros da equipe que conduzem o museu podem estar tocando de qualquer forma nas peças. Elas devem ser protegidas pela condição que a peça traz. O toque deve ser vestido numa luva ou todo um cuidado na condução. Então, aqui a gente precisa repensar também a forma do tratamento, luz, o ambiente. Tem várias questões que são outras questões que precisam ser colocadas. Assim, elas sendo colocadas aqui, por que colocadas aqui? Para justamente chamar a comunidade, pessoas que têm um conhecimento sobre isso e formar assim, um grupo para fazer o museu acontecer mais efetivamente. Né? E um grupo que pense sobre o museu, sobre a importância do museu, que faça, né, veja esses detalhezinhos do museu. Eu acredito que vai
diminuir isso que tem acontecido ao longo do tempo, né? Então, a chamada, na verdade, desses pontos é para que essas pessoas que têm o conhecimento, elas venham somar, né? Elas venham chegar junto aqui desse grupo que está dando esse pontapé essa semana para fazer isso acontecer. Realmente, você falou a verdade. É preciso, não sei se é possível. Eu acho que a secretária está ali, que os funcionários dessa casa recebam cursos, orientações de outros museus, de pessoas que seria bom até palestras com ele, um estudo, como conduzir um museu. Eu sei que o maestro é muito esforçado, mas ele precisa de pessoas, mais pessoas que queiram conhecer a história de Bela Cruz, que queiram saber as raízes dessa terra. Bela Cruz é uma cidade bela, precisa disso. E a secretária está me ouvindo. Ela poderá, através da sua secretaria, conseguir, junto ao prefeito, cursos para orientar. É muito importante, porque você trabalhar no museu e não conhecer a história de cada... Eu olho para aquelas, como já falei, os prefeitos ali, será que conheço a história do Mano Lousada, a Carauense, do Expedito Berossi, do seu Ludigero, Zé Milton de Oliveira, e assim por diante. Então, aqui, fim de minhas palavras, concluindo, que saio daqui muito feliz, satisfeito com o comprometimento de cada um de vocês. E que esse vai se estender por mais uma semana, e que essa semana seja de produtividade. Que as pessoas que aqui vierem estejam dispostas a ajudar. Essa é que é a grande realidade. Meu muito obrigado. Bom, gente, então a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? A gente sabe que discutir cultura, sobretudo relacionada ao museu, que é um espaço em que precisa desse destaque, por conta da sua particularidade, né? É um momento extremamente importante e está sendo proporcionado pelo IBRAM, que é responsável por toda a dinâmica do país na administração dos museus nacionais. A gente vai colocando a nossa realidade dentro daquilo que a gente conhece e também chamando a atenção para a necessidade de se repensar e de se pensar a cultura. Quando se debate cultura, a gente sente que há uma luz no fim do túnel, porque a gente está pensando na vida das pessoas. Para finalizar, eu coloco esse pensamento. Se a primeira função dos museus seria guardar as perdas e o passado, é também verdade que nos museus a ressignificação do que se guarda tem o seu recomeço. Então, aqui é o ponto de partida e o ponto inicial para novas tentativas e para um novo recomeço. Obrigado aos colaboradores, aqueles que colocaram suas falas e a você que está nos escutando agora, porque a gente sabe que um novo recomeço está por vir.